só seu filho, era o filho dos outros também. Exatamente. E estava cheio de gente lá. E uma sensação muito esquisita, né? De chegar de vergonha, medo de ser reconhecida, estranhando as pessoas que estavam ali. É um preconceito que a gente tem, né? E aí eu fui me deparar, ao longo dos meses que se seguiram, eu fui me deparar com o meu orgulho, eu fui me deparar com os meus preconceitos, com a minha falta de conhecimento, né? Porque eu achava que sabia tanto, mas a instituição me apresentou uma outra realidade, porque a teoria que eu conhecia não tinha nada a ver com aquilo que se praticava lá. Verdade. É a realidade que se praticava lá, uma realidade de companheirismo, de solidariedade, de amor, de ajuda. Era uma coisa extraordinária que eu não vivia. Não vivia e que eu tinha sede de viver. Os papéis, com o tempo, como você disse, vai cedendo a certos valores que, quando se casa, se pensa em constituir aquela família, aquela harmonia, como você disse, o pai joga bola, o filho está com a turma e vai tendo aquele desprendimento e a família mesmo vai assim se desvinculando e vai realmente resgatar novamente esses papéis quando você vê as famílias mais centradas, que busca, traz de volta, não é? Porque você já estava num momento que você não via mais isso. Quer ver só como a gente vai entender melhor isso? E você, como pai, participou logo no primeiro momento que a sua esposa falou, vamos, e ela foi convidada por uma colega a ir à instituição? Como é que você encarou o problema? Com certeza. Primeiramente, boa noite, né? Boa Prazer noite. estar aqui com você. Obrigado. Cláudio, realmente, na primeira vez que realmente eu soube que caiu, vamos falar, literalmente a casa do meu filho, caiu a minha também. Né? Por quê? Porque eu era um alcoólatra, né, cruzado. Né? Então, eu fiquei, sinceramente, sabia aonde colocar a cara. Mas a sua esposa sabia disso? Ou você também fazia... O bebê, ou tomar cerveja em si, ela sabia. Né? E já tinha esse problema entre nós, mas eu não sabia que era uma doença. Né? Então, quando realmente caiu a casa do meu filho, literalmente caiu a minha. Então, para mim enfrentar a instituição, foi complicado, né? Como codependente e como doente também. Então, a aceitação foi muito difícil. Né? Mas, como se diz na programação, só por hoje, né? Eu estou limpo há 11 anos, 3 meses e 1 dia. Parabéns. Né? Que é hoje. E, como sempre fala, o mais importante, né, para mim é hoje. Mas você foi naquele primeiro momento com a sua esposa? Não, assim, de cara eu não fui. Eu esperei praticamente uns 2, 3 meses antes de ir. Porque eu não acreditava, né, no que estava acontecendo. Mas você sabia do seu filho ou não? Não, sabia, porque meu filho, antes de conhecer, lógico, a instituição Cláudio Amâncio, ele chegou em mim, a minha esposa, falou, olha, pai, eu estou usando maconha. E para mim era normal. Para mim era normal como pai, porque eu usava também. Você também usava maconha? Usava, né? E ele sabia, o seu filho? Não, isso eu não sabia. Contava que do passado, mas era natural. Eu estava usando ainda. Eu vim parar aos 44 anos de idade, após conhecer a casa. Então foi complicado. Né? Então, depois de alguns meses que sua esposa conseguiu a sua presença? Depois de uns 3, 4 meses, eu comecei a ir, porque alguma coisa começou a me incomodar. Né? Por exemplo, o que você acha que te incomodava? Olha, a gente tem de quinta-feira uma reunião aberta. E eu ia nessa reunião com a Célia e realmente parecia que o Cláudio, né, você falava tudo para mim, porque eu estava devendo. Então, tudo que você falava me atingia. E eu queria morrer com isso. Fala, meu Deus, não acredito, esse homem sabe tudo da minha vida. Então foi complicado por causa disso. E para mim ter aceitação... É a paranoia da dependência. Realmente. E daí que eu comecei a ver realmente. E fora isso, a minha vida nativa estava, sabe, o filho não tinha conhecimento, a minha filha, a própria esposa, briguinha à toa. Meu casamento estava indo embora, sabe?
Então, realmente não foi fácil, né? Mas estamos aqui, né? E você, Célia, você levou seu filho logo de início ou também demorou algum tempo para conseguir levá-lo? Não, nós fomos nesse primeiro dia com essa amiga e não paramos mais de ir. E assim, os primeiros 25 dias de reunião, nós íamos todos os dias. A partir do primeiro momento que eu conheci, eu não deixei mais. E ele, com 25 dias de reunião, ele resolveu se internar. Ah, é? Então posso perguntar para ele como é que Pode. foi esse momento? É isso aí que aconteceu com 25 dias, o que ocorreu com você? Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, quem está nos assistindo aí. Foi um processo, assim, meio difícil, né? Porque eu, assim, no começo da recuperação, eu comecei a ir, mas naquela de querer passar um pano, né? Porque eu não aguentava mais minha mãe e meu pai ficar no meu ouvido. Até quem está nos assistindo e tem esse problema, acho que vai até estar se identificando, né? Porque é difícil. Você sabe que deve, você tem um comportamento errado, faz o que é errado, mas não admite. E tem desculpa para tudo, né? O adicto e o dependente é o verdadeiro artista, né? Arruma desculpa para tudo. E eu não era diferente, né? Então manipulava muito bem, sorriso, e fazia, e chorava, e encenava, né? Inúmeras vezes meu pai e minha mãe conversaram comigo, enfim. Em cima do que eles estão falando, eu acabei, e através do convite feito por essa profissional lá do Senai, que era enfermeira, e ela me chamou, porque todo mundo na escola sabia que eu usava, e eu não queria mais saber de estudar, estava super desiludido e cada vez me afundando mais nas drogas. Você tinha que idade que você falou? Tinha 16 anos. E você conheceu as drogas com que idade, a maconha? Com 12 para 13 anos. Caramba. Né? Mas fora o comportamento que já vinha desde... Vai deteriorando, sem dúvida. Então, e aí nisso foi feito o convite, através de uma abordagem dela, que ela tinha o antigo genro dela, ele estava internado na casa. Então ela já tinha passado por esse problema. E ela, assim, naturalmente se identificando comigo, ela acabou falando assim, poxa, eu também já passei por isso, passo por isso, tem um genro que está internado numa casa, está passando pelo mesmo processo que você, passou pelo mesmo processo. E eu, naturalmente, como nunca me julguei besta, né, e sempre me julguei esperto, malandro, eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Eu vou para lá, eu vou conhecer essa instituição para minha mãe e meu pai dar um sossego para mim. Porque a princípio é muito difícil você aceitar já logo de cara, é muito complicado, entendeu, Cláudio? Muitas pessoas acabam indo mesmo pela dor, mas daí chegando lá na casa, é natural que você ouve, mesmo que você esteja lá e não querendo, e cheio, né, de reserva, você ouve o companheiro partilhando e dando depoimento dele, você fala, pô, meu... Tem muito a ver comigo. E assim, sabe, muitos até falando coisas como morou na rua, tomou tiro e foi preso, isso, e coisa que eu nunca tinha passado, mas que amigos meus que eu andava já estavam passando e que o meu processo já estava caminhando para o mesmo sentido. Então, eu falei, opa, daí eu comecei a ficar, tipo, preocupado. Só que, a princípio, não quero largar, não quero deixar. Tanto que eu voltava para minha casa depois da reunião, eu queria ir lá na esquina, eu queria ir lá onde meus amigos estavam, porque eu falava para minha mãe, não, eu já fui na reunião, agora eu posso ir lá com meus amigos. A fim de usar. A fim de passar um pano, de usar. Só que daí a minha mãe, já na sala de família, já começando a entender os princípios da programação, ela começou naturalmente a me cercar também. Falar assim, pera lá, não é o que eu estou ouvindo lá. Porque era totalmente ao contrário do que ela ouvia. Tem que ter regras, princípios, não pode sair, não pode voltar. Tem que ter limites. Só que eu estou fazendo a minha parte, eu estou indo. Então começou a haver esse conflito. E eu, assim, Cláudio, eu cheguei numa situação que eu falei, quer saber de uma coisa? Não dá. Não dá para mim conciliar, não dá para mim ficar na rua, não dá para mim, eu não quero estudar, eu não tenho nenhuma responsabilidade na rua, eu não trabalho, eu não tenho namorada, eu só vivia na rua, correndo atrás de pipa, de balão e sabe, assim, eu não tinha muita perspectiva. Mas você concorda que essa maneira de você pensar foi muito mais pelo fato de seus pais começarem a te prender e você se sentiu sufocado? Total. Você falou, ficar preso desse jeito é melhor não. Total. Foi assim, foi uma atitude totalmente pensada no momento de sanidade, né? Porque quem usa vive 24 horas em insanidade, né? Então eu naquele momento de sanidade, onde eu estava sóbrio,
eu pensei assim, ó, quer saber de uma coisa? É melhor eu ir para esse local, é melhor eu ir para essa casa onde eu ouvi o pessoal falando lá há 11 anos atrás, onde se resumia numa única sala as reuniões. E eu acabei ouvindo, me identifiquei com muitos, que é maravilhoso essa programação em virtude disso, da identificação. E eu acabei me identificando e fui, e aí começou o processo de recuperação, né? Que para mim foi maravilhoso e graças ao bom Deus eu estou aí limpo há mais de 10 anos, né? Parabéns, maravilha, viu? Que coisa boa. Mas você sabe, Cláudio, que essa internação dele, quando ele quis internar, nós chegamos a duvidar se não era mais uma vez fuga da escola. Porque a escola, para mim, sempre foi o mais importante que ele